sai. Simplesmente assim. Vou falar de novo para ficar gravado. Se não está te fazendo evoluir, se o ambiente que você está não está fazendo evoluir, se você não está saindo do lugar, sai desse lugar. Então a frase é: se esse ambiente não te faz sair do lugar, você sai desse lugar. É simples assim. Aí você fala: não, mas eu não, tá aqui minha família, tá aqui. Meu, sai fora, cara, vai evoluir, pensando em você, pensa na sua família, no seu filho, no seu esposo, na sua esposa. Pensa em você, você merece para sua vida. O senso de merecimento que a gente tem é muito baixo. É muito baixo. Esses dias eu fui lá na Porsche, em São Paulo, eu pisei lá, vi aqueles carrão lá, que é a loja onde que o Pablo compra os carros dele, que é do Abduche. Fui lá, conversei com o Abduche lá, e pisei lá, eu me senti tipo assim, meu, que mundo que eu tô? Que mundo que eu tô? Para mim é um mundo irreal aquilo ali. Para mim eu me sinto até mal, me senti mal de estar naquele lugar assim. E eu fui lá para conversar com o dono da loja. O Pablo compra diretamente com esse cara. Fui lá conversar com ele, para fazer um negócio com a sobrinha dele. Então, tipo, o nosso nível de merecimento está muito baixo. A gente tem que levar a nossa régua, sabe? Levar a nossa régua de merecimento, nossa régua de lugares. Eu estou trabalhando com uma pessoa aqui, vou fazer o lançamento dela, que ela fala uns negócios para mim. Eu falo, você é louca. Eu falei assim, vamos fazer uma mentoria assim, assim, assado, em São Paulo. Não, a gente pode fazer num cruzeiro, ou a gente pode fazer em Portugal. Eu falei, mas você é doida, que mundo é esse que você vive? É um outro lugar. E eu tenho, aí o que que eu vou fazer? Eu vou trazer ela para baixo? Eu falo, não, vamos fazer aqui em Mogi, aqui no Hotel Ibis aqui. Acho que é melhor para gastar, economizar. O nível dela tá aqui, ó, financeiramente falando. Tô nem falando intelectualmente, nem de destravamento, de vida, nada. Tô falando que financeiramente tá aqui, ó. Aí eu tô aqui, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou subir meu nível, tô nem aí, entendeu? Ela quer fazer um jantar lá no Tangará, em São Paulo, eu vou lá, tô nem aí, não. Vou lá, eu pego meu melhor bermuda aqui e vou. E vamos para cima, entendeu? É evoluir mesmo, sabe? É sair de ambientes, é entrar em ambientes novos, aquele negócio, novos ambientes, novas pessoas, novas conexões, novos networks, fazer o negócio ir para cima, cara, e sem se importar com ninguém. Eu me importo com a minha esposa e olha lá. Me importo com o que meu filho fala e olha lá também, sabe? É isso. Eu falo com o meu filho, cara, hoje eu também meu filho e falei assim, o seguinte, você é independente, cara. Tem que fazer dizendo, você é independente. Você não precisa ser igual a mim e você não precisa nem fazer o que eu falo para você fazer. Você tem que ter independência de pensamento, você tem que ter independência de emoção, você não pode ficar amarrado em mim para nada. Você tem que me respeitar como pai que eu sou. Só que você tem que ser independente. Se eu falar, filho, é A, você vem e fala, pai, eu acredito que é B, que é C, que é D, que é E, e a gente tem uma discussão, chegar num casamento, tá? Não vai sair do seu casamento, não. Mas de ambientes externos, cara, avalia muito bem onde você está. E sem se preocupar, eu vou sair, mas eu vou deixar fulano. Meu, segue a vida. E no final das contas, sabe o que vai acontecer? Eu tirei isso por experiência própria, até com relação à igreja, cuidando de gente dentro da igreja. As pessoas vão fazer aquilo que elas têm que fazer e querem fazer independente de você. Isso é um fato. O dia que as pessoas tiverem que te deixar, elas vão te deixar por algo ou alguém. E não vão se preocupar da forma que você se preocupa com elas. Elas não vão olhar, ai, tadinha a Welly olhando para a amiga dela, tadinha da amiga dali, que não sei o quê. Ai, não vou falar isso para ela, eu não vou me desconectar dela, tadinha. É a primeira oportunidade, bum, ela te deixa a Welly. A primeira oportunidade, tchau. Aí você fica assim, nossa, que frustração, naquele dia eu podia ter feito isso e não fiz, né? Agora você fez comigo, aí entra num estado de frustração, num estado de problemático. Só que você tinha que ter resolvido isso antes, você não tinha que ter esperado. Você não tem que esperar as coisas acontecerem na sua vida. Toma uma ação, toma uma atitude, vai para cima, vai para lugares, sai de lugares, desconecta e conecta com outras pessoas. A vida é isso. Execução, cara. A gente não executar, não vai sair do lugar de jeito nenhum. Não adianta. Tô falando demais hoje, pode falar. Vai que eu tô nervoso. Uma coisa legal, Fala, Wendel. uma coisa legal que você comentou, cadê o Wendel?
Oh, amém. Opa, o que você estava falando antes, Leandro, muitas coisas que o Pablo fala realmente é óbvio, mas assim, é como o Apolinário, esse do Shop, não, O Batman, não pode. do, não é Shoptime, é o outro lá, João esqueci o nome Apolinário? da loja dele. Isso, ele fala, se Polishop. torna óbvio depois que a pessoa, Photoshop, Polishop, depois que a Polishop. pessoa fala, realmente é óbvio, mas antes da pessoa falar, não é óbvio. Eu estava indo trabalhar hoje com um amigo meu mesmo, ele falando, hoje tal pessoa não vai, hoje tal pessoa, que dia que é minha folga, Wendel? Não, sua folga é sábado e domingo, você já sabe. Por que você está me perguntando? A maioria das suas perguntas, a maioria das perguntas que a gente já faz, a gente já sabe a resposta. E realmente é isso. Eu vi o Pablo falando isso um tempo atrás, e é óbvio, mas se tornou óbvio depois que ele falou. Mas quantas E vezes ele falou? Quantas vezes a gente uma, ouve isso aí? Não, mas quantas vezes a gente ouve para tomar uma atitude? Essa é a questão. sim, Quantas vezes o Pablo tem e que falar, ou você tem que falar para mim, para eu tomar uma atitude de sair do lugar e resolver a minha vida, né? sim. Mas fala, fala, fala e a gente acaba não fazendo, né? O problema é esse. E uma coisa que ele falou, acho que foi até nessa mentoria mesmo, que eu achei bem interessante eu estou implementando. Você inicia fazendo 7 coisas. Elege 7 coisas para você fazer todos os dias. Por exemplo, leia um capítulo da Bíblia, leia um capítulo de um livro, faça uma atividade física, converse com uma pessoa diferente e assim vai. 7 coisas para você fazer todos os dias. Aí depois que aquilo ali estiver fácil, ou você mantém as 7 mesmo, vai substituindo algumas coisas com o tempo, né? Quando não vai fazer sentido mais, ou quando se torna um hábito, enfim. E aí o ideal é você, depois que estiver tranquilo com 7, fazer 14, fazer uma lista de 14 coisas. E aí depois 21 coisas. E isso é igual ele falou mesmo no dia. Às vezes ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Tá cortando o cabelo, fazendo uma live, sei lá o que mais. E eu acho que isso é bem interessante. A gente, para ver que a gente está evoluindo, né? Ver os micro resultados. Não, eu coloquei isso para fazer e eu estou fazendo. Oh, legal, eu estou evoluindo. Eu não tô parado. E aí segue, né? Isso eu acho que é uma coisa bem legal da gente implantar. A gente vê a evolução e medindo nossa evolução, né? Tá Tô falando fechando, mudo, Leandro. falando sozinho. Mas é isso mesmo, cara, é crescer, evoluir, identificar os nossos gaps aí, nossas mancadas que a gente dá no dia a dia, e ir curando a gente por dentro, por fora. Cara, a nossa vida, mano, é a nossa vida, mano. Quando eu olho para mim assim, e falo, meu, cara, poderia estar diferente. Que atitude que eu não tomei lá atrás, que atitude que eu não tô tomando hoje. Sabe, eu vou me importar com o que os outros vão pensar de mim, eu quero é mais. Sabe, eu quero é mais ser feliz, né? Lógico, o Pablo ele fala um negócio muito interessante que é quem você vai dar ouvidos, né? Não sei, eu não consegui ver a live inteira porque eu vou trabalhando aqui, eu tô com tanta coisa, eu coloco para rodar e fico ouvindo, nem olho para a cara dele. Às vezes eu perco alguma coisa. Mas ele fala sobre quais os ouvidos que a gente está, quais as vozes que a gente está ouvindo, né? Tem a voz da nossa alma, tem a voz do nosso coração, tem a voz da nossa consciência, tem a voz de Deus, tem a minha esposa, tem meus amigos, tem aqueles que puxam para baixo. Quais são as vozes que eu estou dando ouvidos? Isso Verdade. tem a ver com reputação, entendeu? Estou preocupado, cara. Tem que preocupar com Deus. O que Deus está falando para mim? Qual direcionamento que Ele está me dando? Sabe? O que Ele tá me mostrando? O que meu coração está falando para mim? Aí eu vou usar o que o Paulo fala, né? O seu coração é enganoso, tal. Mas, cara, tem milhares de versículos que falam do coração, e o Mas coração ele ele, procede às saídas da vida, né? E a gente mas fica se ele, preocupando que ele é enganoso, dependendo da sua situação. Você pode falar, Paulo. ele comentou justamente a respeito do que você está falando hoje. Alô? Não sei se você prestou atenção, mas ele fez esse comentário, até Eu porque fiz. ele usou o mesmo argumento que você falou, mas aí ele fez um comentário. Você precisa tomar muito cuidado, porque isso acontece porque, principalmente, o teu coração ele está cheio de coisas que não estão direcionadas no teu propósito.
nesse sentido. Você não tá batendo as coisas. Por isso que eu assim, eu venho. Quando o Wendel falou aí da questão de você ter um controle, o que me chamou a atenção a questão do Leandro, principalmente, essa aproximação, é porque eu vou estudar Trello para poder você trabalhar também. Inclusive, saber das 7 coisas que você faz, ou mais, qual é o seu nível de produtividade com relação a cada uma das coisas. Quando ele falou da questão do próprio livro, quando eu falei, fazer a cada dia o que deve ser feito. Sim, aí você vai fazer a cada dia o que deve ser feito de que jeito? Então, isso você precisa ter, de uma certa forma, definido na tua mente, e isso entrar dentro dos teus podes para que isso aconteça. O que o Pablo vem nos orientando é nesse sentido. E o que a gente vai verificando, por exemplo, quando, não sei se foi a Cláudia ou quem comentou, ou mesmo o Leandro, porque ele está nos levando a refletirmos a respeito de determinadas situações que elas precisam ser limpas com relação a isso. A gente precisa avaliar até para que a gente possa fazer o que deve ser feito a cada dia, mas com um direcionamento, com um propósito. E isso precisa estar claro em todas as ações que a gente vai estar fazendo. Agora, você precisa trabalhar essa mentalidade com relação a isso. Tá? É essa coisa. E quando você vai trabalhar essa mentalidade com relação a isso, acontece o que ele comenta. Acontece o distanciamento, acontece muitas vezes você não estar amadurecido o suficiente para entender que se você for tomar esse tipo de atitude por algum tempo, de repente você vai se distanciar das outras pessoas. Você, às vezes, precisa tomar algumas medidas radicais que inclui família, que inclui uma série de outras coisas com relação a isso, até para que você possa ser respeitado com relação a determinadas situações. Existe também, por exemplo, vocês estão numa situação diferenciada um pouco da minha, porque vocês estão ouvindo o Pablo um pouco mais jovem do que eu com relação a isso. Então, vocês têm a oportunidade de mais cedo terem essa orientação que ele vem dando e praticá-las. E tem a oportunidade mais ainda de repente, não andar da forma correta e ter tempo de correção e tempo de desfrute nesse sentido. Né? Essa concepção que ele fala do desfrute, para mim, ela é muito forte com relação a esse entendimento. Eu venho, por exemplo, eu nunca imaginaria que estaria seguindo o Pablo. Mas quando ele fala no desfrute, eu vinha anteriormente batalhando no seguinte: eu preciso aprender a vibrar numa frequência, porque aí entra a Dani, tá? Essa frequência é uma vibração do favor de Deus. Essa vibração do favor de Deus que eu preciso estar conectado, mas não com essa religiosidade. Até porque também, até esse tipo de experiência, eu tenho mais no aspecto de ter convivido, de ter nascido com relação a isso. Tá? Então, esses aspectos é que a gente precisa refinar. A gente, na realidade, está aqui para poder refinar cada um dentro do teu nível que está nesse momento, para refinar o nosso comportamento e ter um direcionamento, ter um propósito, saber que você vai trabalhar naquela direção. Né? Eu acredito muito no nível de entrega, Paulo, que a gente faz. Ó, por exemplo, você falou assim que se você entrasse, se você conhecesse o Pablo agora, antes de lançar o Millions, você conhecesse exatamente agora, você, conectei e comprei. Dentro desses 21 dias, você tivesse executado todas as tarefas e eu não, seguindo o Pablo há 3 anos aqui, ouvindo ele, estaria melhor que eu. Paulo chegou muito depois de que muitos discípulos lá, e totalmente religioso, mudou a mente dele, Jesus Cristo entrou na vida dele, ele deu espaço para ele, executou e fez. Então, eu entendo muito essa questão do tempo que a gente tem, né, de seguir Pablo, de seguir Jesus, ou de estar com Cristo, ou qualquer pessoa, só que se você firmar seus passos, executar, quanto tempo mais eu vou ficar esperando entender o meu propósito de vida? Eu não vou atrás, porque isso aqui é uma coisa de consciência. Quanto tempo mais eu vou esperar a energia? Quanto tempo mais eu vou esperar? Quanto tempo mais eu vou esperar para fazer as coisas acontecerem? E vou deixar a minha vida parada. Então, a gente coloca vários, assim, eu quero chegar aqui, eu coloco 1000 degraus. Aperta o passo, estica a perna, não é pular etapa.
é executar cada etapa com velocidade, com rapidez, sabe? Com energia, foco ali, sim, disciplina, mas fazer o que o Wendel falou. Você pegar assim e é, falar, meu, vou fazer com disciplina esse negócio aqui, vou fazer 7 por dia, depois evoluo para 14, depois 21, depois 28. E vai multiplicando os seus resultados, colhendo e desfrutando, como o Paulo falou, dos micro resultados. Não é desfrutar no final, é desfrutar todos os dias daquilo que você vem conquistando. É fazer, cara. O Cleito tá aqui, tô nervoso hoje. É tá bravo, fazedor. menino. Tô nada, tô de boa. É que eu tenho tanta coisa para fazer que eu nem ia entrar aqui. Agora que eu entrei, tô aqui. Não, É, se você não entrasse aqui hoje, nós íamos ligar para você e chamar, porque você escreveu no grupo que estaria hoje eu sei, aí para poder falar, menino. tá aqui meu Depois, compromisso, tá sendo cumprido. Mas, ó, como o Cleiton fala assim, eu sou fazedor. Cara, é fazer. É deixar o barco andar. Quando ele falou assim, eu vou colocar o cara aqui na frente, lembra? No sabadão, domingo, lembra? Vou colocar o cara aqui para vocês falar. Meu, vai lá, deixa o negócio fluir, deixa andar, deixa fazer. Então é executar, é fazer. E eu tô com esse negócio na minha cabeça, cara, de assim, eu tenho que fazer as coisas, eu não posso dormir na hora que eu não posso, não posso dormir na hora que eu não deveria estar dormindo. Eu não posso estar vacilando aqui, vendo coisas que eu não deveria estar vendo aqui, sendo que eu tenho coisas para fazer, para trabalhar. Tenho que tirar as coisas da frente. Não é só trabalho, é desfrute no dia a dia. Eu desfruto dentro do meu trabalho. Eu conecto com vocês, eu conecto com outras pessoas, eu desfruto dentro do meu trabalho, eu vou fazer esse negócio acontecer. E tem que ser feito, cara. Da forma que você entender. Só não pode ficar, ai, como que é meu propósito? Ai, como que é a minha vida? Ai, 7 passos para fazer isso. E 80 passos para fazer. Cara, o tempo vai passar e você vai ficar para trás, irmão. Acabou. Pode falar, Paulo. só que, novamente, o que eu acho que o Pablo isso possibilita, a gente também ter o entendimento e ter o discernimento, a gente saber em que fase a gente está. Isso que a gente também precisa ser realista. Você está me entendendo? Porque se você tiver esse preparo, quando José estava lá, do sonho, você acha que ele sabia que depois de 13 anos ia acontecer aquilo com ele? Não. Ele não sabia, mas ele continuou fazendo aquilo. Ele fez a cada dia o que devia ser feito com o melhor e com o melhor dele. Tá? Então, é essa a intenção com relação a isso. Então, por exemplo, se você está no pior, no piorando, o jogo da vida, e está fazendo milho, você sabe, pelo menos para quem está no 10 em 1, você sabe que você assumiu um compromisso nesse sentido, sabendo que você teria, e o Pablo deixa claro, abrir mão de muita coisa, que de repente para você era desfrute. Aí você vai ter que aprender a desfrutar realizando certas coisas. Foi o que nós comentamos aquele dia com a colega. Então, durante a execução da sua tarefa, nós temos que aprender a fazer brincando. Mas como é que eu vou tornar a minha tarefa gostosa? Como é que eu vou passar essa fase em que a gente está estudando? E eu tenho que dedicado a aprender isso, tá? E isso toma tempo. Isso você deixa, no meu caso, eu abro mão de horas de dentro do meu consultório que poderia financeiramente eu estar ganhando mais. Mas foi uma coisa que eu fiz a vida toda. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Então eu vou fazer esses 21 dias para mim, como eu já tinha feito também um anteriormente com o Ricardo, falando sobre a questão da procrastinação, que aí você vai entrando em detalhes, porque tem certas horas que a gente precisa detalhar determinadas coisas. Entrar um pouquinho de forma mais profunda, para você ter esse entendimento. Até porque saber o que a gente tem que fazer, a gente sabe. Agora, por que você acaba não fazendo? Porque aquilo te impede, ou quais são esses bloqueios? Eu não tinha essa visão de bloqueio como o Pablo tem apresentado. É a mesma coisa da Dani, por isso que às vezes difere, porque eu acho que a gente tem que ser desbloqueado, mas aí eu tenho que fazer igual o Pablo está me ensinando. Eu não posso ficar pensando na frequência menor. Eu tenho que pensar na iluminação. Eu tenho que pensar na paz. Eu tenho que pensar na alegria. Eu tenho que pensar no amor. Eu tenho que pensar na razão. Eu tenho que pensar nas maiores frequências que existem. E se eu estou lá e subir, eu vou pensar na pior. Eu estou sendo doutrinado a isso, estou sendo ensinado a isso. Então, quais são
quais são, vamos dizer assim, qual é a maior riqueza que a gente vai ter que ter nesse aspecto? Primeiro, que ele falou do favor de Deus. Segundo, que a gente vem falando da questão frequencial. Quando ele faz essa questão do desbloqueio, é para que a gente possa se colocar numa vibração maior. Quais são as vibrações maiores? No que a gente vai ser trilionário nas nossas frequências? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Essa preocupação que a gente tem que estar abrindo mão, porque a partir desse entendimento é que aí nós vamos fluir na correção daquilo que nós já fizemos de errado a vida toda nesse sentido. Então, a gente vai vibrar nessa frequência para resolver ou para mudar esse aspecto. E aí a gente precisa ter esse amadurecimento, que é a oportunidade que nós estamos tendo, cada um aqui se expondo, cada um colocando, alguns falando mais, outros falando menos, mas sempre procurando verificar dentro daquela vibração que ele está e ele poder focar nesse aspecto. É o sentido de evolução, né? Todos os dias a gente tem que buscar, né? Por exemplo, pega um lutador, você falou de nível, né? Pega um cara que é peso pena, o cara não vai lutar com um cara que é peso médio ou peso pesado. Então, o cara vai subir de nível ali na medida. Então, ele tem que enxergar onde ele está, como você falou, mas ele tem que almejar voos maiores. Ele tem que almejar, né? Igual os times da Série B. São Paulo nunca caiu, graças a Deus, mas o time da Série B que quer subir para a Série A, ele almeja um estado que ele quer estar futuramente, como você falou, da energia. Então, tem que ter esse senso de evolução, tem que ter esse senso de execução, tem que enfrentar essas coisas com uma reputação. Não é, sabe, quando o Pablo fala, acho que todo mundo entende, né? Não é jogar sua reputação no lixo, fazer besteira na vida. Não é assim, não se importar com a sua reputação, é não se importar com o que os outros vão falar sobre você, e você fazer aquilo que tem que ser feito de acordo com os princípios que você carrega. Pode falar, Ione, desculpa te cortar. Tá com o microfone fechado. Tá fechado o microfone. Pois é, boa noite aí a vocês, né? O tema de hoje é em relação à reputação. E assim, quando a gente tomou essa atitude de entrar no grupo, se encaixar numa mentoria, eu acho aí que é um passo a gente rompendo isso, né? A gente rompendo, porque assim, tem muita coisa que a gente não sabia, não sabe mais. Cara, não tô nem aí, eu vou partir e eu acredito que eu vou conseguir desenvolver. Então, assim, você vai aprendendo. É complicado, é difícil, porque muitas das vezes a gente sabe, mas não faz. Então, quando eu sei que não faço, é porque eu ainda não estou sabendo. Porque quando eu sei, na minha pessoa, eu saber e não fazer, é porque eu não sei fazer. Porque quando eu sei, eu faço. Então, se eu deixo para lá, é porque eu não estou ainda sabendo direito. Eu não consegui ainda pegar o drive. Então, esse grupo aqui, para mim, está sendo assim, um grande aprendizado, porque eu não me importei com a minha reputação, se eu sabia falar bem, se eu ia abrir a boca ou não. Estou eu aqui, né? Fico um pouco calada, mas falo. Então, assim, estou nem aí. Quer dizer, não é que estou nem aí, eu estou falando. Entendeu? Se sai certo, se sai errado, né? Se consigo compreender totalmente o conteúdo, mas é que eu estou ouvindo e eu tenho certeza que eu não sou igual a ontem. Mudei, alguma coisa mudou, foi para um nível, entendeu? Mesmo capengando, mas estou aqui. Eu estou aqui lutando para não desistir. Eu não vou desistir, eu sei que eu consigo. Está difícil, mas eu sei que eu vou conseguir. Então, não estou nem aí para a reputação de quem fica, mas agora toda noite ela fica numa live, em vez dela estar conversando, fazendo coisa agora. Você está entendendo? Por quê? É do celular, mulher. É no celular, que isso? O que ela está aí fazendo? Ela está igual uma estalta, entendeu? Então, assim, e eu tive uma experiência em relação à reputação que eu era muito assim, uma vitrine, Claudinho, nossa! Entendeu? Não olha de cara feia, porque se você olhar, eu ria. Quando as pessoas elas me criticavam e ria de mim, falavam alguma coisa que eu não gostava, eu simplesmente dava aquele sorriso. Eu tinha uma vergonha da vergonha dela. Morria de medo. Se eu abrir a boca, nossa! Nossa, o que a pessoa vai falar? O que Leandro vai falar se eu abrir a boca e responder ele? Não posso, minha reputação vai queimar. É como diz o Pablo.
A Carol peida, todo mundo peida, então você fica, não, entendeu? Você fica... Não. E hoje não, eu aprendi. Eu falei, Cris, se me disser, se me falar dentro da medida, vai ouvir. E antigamente eu não tinha, eu queimava muito, ficar como? Como? Eu não posso falar. Eu tenho que ficar calada, só enchendo. Né? E aqui, quando ele fala da reputação, é isso, a gente vai rompendo, a gente vai, entendeu? Não tá nem aí, porque eu mesmo passei por uma situação aí, anos atrás, gente, no momento foi muito dolorido, mas hoje me destravou, porque hoje eu falo, hoje eu não tô assim, mas antigamente era assim, uma trave muito grande eu falar, porque eu morria de vergonha da vergonha do outro, então se falasse para mim eu ficava calado, hoje não, se me disse, eu respiro, e peraí, né? Se você disse, você vai escutar. Mas antes não, eu tinha muita vergonha. E quando ele fala aqui, faça a lista das pessoas nobres para estar perto de vocês. Vocês conseguiram fazer alguém? Vocês conseguiram ir pegar alguém essa lista? Quem é a pessoa nobre na convivência de vocês que vocês conseguiram pegar? Porque eu mesmo não achei ninguém nobre. Na minha concepção aqui, eu não consegui achar quem é essa pessoa nobre. O que é A nobre? minha pessoa nobre é a Ione. A Ione é uma pessoa nobre, ué. Estou Pronto, achou. aprendendo aqui com ela, ué. E os outros que estão aqui, ué. Oi, olha, Não, olha nessa câmera que você está olhando aí. Ah, Tá vendo alguém aí? tô. É você, né? Viu? Tá Destravou. vendo? Por quê? Se eu não faço essa Primeira pergunta, você não pessoa vai fazer nobre da aqui, ó. vida é você mesmo. Ótimo, muito bom. Você está entendendo? Então aqui a gente está para aprender. Porque eu poderia ficar, não vou fazer essa pergunta, porque vai queimar a minha reputação, eu não saber que eu sou a pessoa nobre. Não, a gente está aqui para, entendeu? Jogar fora a reputação e avançar, né? Então, ótimo, gostei muito. E a outra pergunta é: pessoas nobres não se importa com o que você está fazendo, se você está fazendo certo ou errado. Vão falar o que você vai colher o fruto do que você está produzindo. Como é que vocês me respondem isso? Como é que a gente aqui, o grupo, vê essa pergunta? Você fala, Compreenderam? Compreenderam a pergunta? é por isso que eu falo que a Ione é uma pessoa nobre. Porque eu Ah, sei que ela vem torcendo, ela quer estar aqui com a gente, ela está se destravando, ela vem crescendo, mas também vem procurando ver o sucesso nosso aqui, ué, de cada um aqui. Cada um dentro do seu quadrado, das suas dificuldades. Eu me senti, assim, muito feliz naquele dia que você tinha destravado o seu microfone. Você lembra que você comentou para a gente? uhum, Eu gostei daquele dia, me senti vitorioso junto com você. Você está me entendendo? certo. Então, isso que eu acho que a gente está aqui é uma vitória de cada um dentro do nível. Olha, gente, quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia atender nem telefone. E no meu tempo era aqueles telefone preto, lembra? Os telefonão Uhum, preto. uhum. Eu lá limpando lá o escritório, aquele telefone tocando, puta, não tem ninguém, eu que vou ter que atender. Fui lá, atendi, fui chamar o dono do comércio que eu estava trabalhando. Quando ele chegou na sala para conversar, ele, ué, eu tinha desligado o telefone para chamar ele, e eu fui no gancho. Eu nem sabia atender telefone. Então, essas coisas que você está falando, Ione, ela acontece nesse aspecto. E eu acho que aí é que entra. Agora, eu estou falando eu. Uhum. Essas pessoas que estão aqui, eu considero como nobres nesse sentido. A extensão, no sentido que, pelo menos para mim, é onde a gente está transbordando e conseguindo aprender. E vocês estão dando ouvido ao que a gente está comentando. Então, eu acho que é a partir disso aí. Você tem mais pessoas que. Assim, eu vou ver mais pessoas que eu possa estar da mesma maneira aqui com o grupo que o Leandro comentou, que não são todos os grupos, você está entendendo? Que você tem essa abertura da maneira como que a gente está colocando, mas que representam as pessoas nobres. Considero que são pessoas nobres que estão aqui nesse grupo. Ok. Pessoas nobres, olha. Né? Pode continuar. É porque aqui ele passou a lista lá, inclusive vocês botaram aí a lista, né? E assim, a gente não tem assim, muito conversado da lista. E quando ele fala assim, liste cada meio social de que você está inserido.
né? Como é que a gente vê isso? Está inserido na igreja, inserido na família, na empresa, amizade, a sociedade, né? Como é que a gente desenvolve isso? Como é que está sendo assim para cada um A gente de nós que estamos vai olhar assim no na grupo? igreja, dar um exemplo da igreja ou da empresa. Quais são as pessoas que me conectam lá? Essas pessoas são pessoas julgadoras, porque ele fala assim, pessoas nobres, elas não vão te julgar se você faz certo ou errado. Ela vai falar assim, você vai Uhum, colher os frutos daquilo que você faz, sendo certo ou sendo errado. E você, como uma pessoa nobre, vai entender isso de uma forma. Então, quando ele fala de conexão e de reputação, ele fala de você se conectar com essas pessoas nobres, essas pessoas que você vai andar com elas e não vai criar um julgamento sobre você. Quando fala de ambientes que você está inserido, é realmente você identificar, porque você está numa empresa, eu trabalhei em empresa que tinha mais de 1.000 pessoas, então você vai se conectar com vários tipos de pessoas. Aí você tem que escolher quem são esses tipos de pessoas que você vai, vai estar convivendo, que vai uhum. elevar ou diminuir o nível que você está hoje. Para onde a Ione está indo? Essas pessoas vão estar indo junto? Ou A então Ione ela tem também, um objetivo de crescimento. Será que essas pessoas que vocês estão conectadas hoje estão falando de Ivone, por que você está indo para esse lugar, cara? É tão longe. Por que você quer fazer esse tipo de coisa aqui, cara? Você vai se lascar lá na frente. Será que essas pessoas estão te ajudando de alguma forma? Ou vai ter aquela pessoa que fala, Ione, ó, pô, bacana isso que você está fazendo, eu também não concordo, mas, meu, vai lá. Vai lá. Se você der certo, uhum, eu tô aqui para te aplaudir. Se não der certo, o fruto é seu, você colhe. São pessoas que vão te impulsionar, vão te jogar para cima, entendeu? Fazer você não jogar para cima no sentido de elogiar, eu sei. é jogar para cima no sentido de falar, vai para cima, vai dar certo. Pessoas nobres torcem por você. Pessoas nobres não vão te julgar, vão te ajudar. Pois é. E quando se trata aqui nessa terceira tarefa, né, que ele fala aqui que como é que você vê, como é que você se sente, como é que você se comporta em estar inserido com esse povo, né, com as pessoas ali do seu dia a dia. Aqui é interessante porque tem duas formas. Tem aquela pessoa que vai ser positiva, ela tem um crescimento mental aberto, mas também você pode se disparar com aquele tipo de gente que ele é cri-cri, né? Ele fica lá querendo ser o carrapicho no seu pé. Para E aí esses ele você já tem deu. Pode falar, e desculpa. aí, e aí você vai ter que se saber se sobressair para não ser contaminado, né? Então, assim, você vai ter que saber se comportar, saber imaginar se a pessoa ela tem um comportamento que possa te ajudar ou que possa te atrapalhar. Porque se for um pensamento positivo, que bom, ótimo, nossa, valeu a pena, eu vou querer estar mais vezes com você. Se é uma pessoa de pensamento ruim, negativo, você diz, não foi bom, mas tchau, estou saindo aqui pela francesa, né? Você usa o método que ele deu hoje, o método COICE, né? Método COICE, método jumento. Método jumento, é um coice para cada um, né? É, Falou? entendeu? Pessoas nobres não fariam isso, mas eu deixaria de lado. Fala, Porque Geraldo. Geraldo tá porque quietinho. não é possível se encontrar com esse tipo de gente, é sim, é possível. Todos os Então, assim, dias. você tem que. Tem que ser tão nobre quanto por ela e por você, nesses casos. Ou você coloca o método jumento para funcionar, coisa para cada um, vai para cima. É, e a gente só consegue resolver isso porque, na realidade, né, a gente está aprendendo. Então, quando isso acontece, opa, eu escutei assim, ó. Né, você já pega ali, já faz um apanhado e já não fica É tão por isso que, abatido. Você é, sabe como se sobressair. é por isso que você tem que ouvir e, de repente, você não vai ter uma situação para você aplicar aquilo agora. O Pablo falou assim, ó, acabou a live, vai lá e aplica isso. Vai lá atrás. Mas, assim, se você ouviu, você gravou, você guardou, você entendeu, trouxe aquilo para sua vida, na primeira, na primeira oportunidade que isso acontecer, você está preparado. Uhum. Então, eu não vejo dessa forma. Acaba a live, vai lá, procura a lista de 60 pessoas que já te fez alguma coisa, você vai lá dar um coice em cada um. Não, na primeira oportunidade que acontecer alguma coisa, você vai saber lidar com isso. É experiência para a vida, não é pro agora, é para a vida. Uhum. Só não pode deixar de aplicar, só não pode deixar as coisas passarem, só não pode deixar as coisas se esfriarem. Senão você vai ter gente montando em cima e fazendo um monte de coisa de novo, como aconteceu a vida inteira.
É por isso que eu vejo que isso aqui é um grande aprendizado, é um subir de nível, né? É um subir de nível. Por mais que muitas das vezes a gente não aplica ali toda a tarefa, mas algo fica no nosso consciente, algo fica gravado no nosso espírito. Então, com certeza, a gente não é mais aquela pessoa de ontem. Hoje a gente é diferente, a mentalidade ela vai crescendo, ela vai tomando fórmula, né? Então, isso assim, é muito bom. Para mim, está sendo muito, muito, muito magnífico ter tomado essa decisão de estar aqui junto com vocês. Que assim, por mais que eu assim, não falo, mas eu ouço e com isso também vou aprendendo. Então, para mim, ó, gratidão mesmo. Muito Viu, viu, magnífico. viu, Ione? Do que você falou, o Pablo, todas as vezes, quando ele lê os comentários, ele deixa isso claro. Quando cada um fala, essa foi o melhor encontro, o melhor, né, que teve. E aí ele sempre fala, porque cada mensagem ela vai melhor direcionada para uma pessoa naquele momento. Não são todos. Não é em todas as tarefas que você vai ter todos aqueles números para poder estar preenchendo. Em muitas tarefas você não tem, de repente não vai ser, ela não vai servir com tanta veemência para você naquele momento, igual o Leandro está falando. Mas é uma lição que vai te servir lá na frente, num momento que você possa estar utilizando. E tem outras que, às vezes, só o que ele falou não dá, você tem que acrescentar mais. E é por isso que eu falo que esse grupo aqui ele é muito rico para cada um que está aqui, porque a gente vai vendo cada rosto, vai ouvindo cada voz, cada expressão, entendeu? E a gente vai aprendendo, é uma peça que, né? Aqui é cada uma figura diferenciada que a gente vai aprendendo. Então, se não fosse isso aqui, hoje eu não estava conhecendo o Cláudio, não estava conhecendo o Ender, o Paulo, o Geraldo, né? E todos que estão aqui na sala. Então, isso assim, é um rico crescimento. Para mim, ó, sem palavras, né? Sem palavras. Muito bom. E é isso.